E beleza, bora lá. Fechamento do dia 26. Vamos fazer uma revisão rápida aqui do que rolou no dia e falar sobre os trades do índice dólar. Hoje foi um dia bem bonito, bem técnico, foi bem bacana de operar. Visão rápida aqui do SP500, ele superou o terceiro alvo que a gente tinha do espelhamento dessa última perna de baixa, certo? Ou seja, não tem teto agora. A gente tem que pegar um período maior, deixa eu pôr aqui num gráfico de 4 horas, por exemplo, para ver aqui. A gente tinha esse último alvo deste pivô, desse movimento aqui, tinha esse último alvo já acima do topo histórico. Ele fechou hoje acima já desse valor, certo? Vai fechar acima do valor, já é 5,40. O contrato à vista já fechou, então a gente já pode considerar o fechamento acima desse alvo. Próximo alvo do SP500 fica sendo 37,57 aproximadamente, 37,60, vai, arredondando. É um upside aqui de mais 7,5%. Então, no decorrer aí dos dias, a gente deve... Deixa eu ver o semanal. É isso mesmo, não tem mais muita coisa que projetar. Então, o upside agora é de 7,5%, até o SP fazer um novo pivô, alguma coisa nesse sentido. Eu não acho que ele vai fazer uma correção por agora. Acredito mais que ele vai continuar reto mais um pouco, pelo menos até aqui os 500, 550, até nos 600 eu acredito. Depois ele volta para fazer um pullback aqui no topo histórico e aí segue rumo aos alvos. É o mais factível aí para o mercado, até porque a gente não tem um pivô claro e pelo que a gente está vendo, o Fed não vai deixar o mercado cair. Então, vamos esperar só o pullback no topo histórico mesmo e a continuação da subida. O VIX, que é o índice de volatilidade, hoje fechou subindo, tá? Fechou subindo, sentiu o suporte, chegou a trabalhar abaixo do suporte, mas não fechou lá. Novamente, o que eu quero dizer com isso? O VIX é o principal head do SP500. Então, se o SP500 sobe e rompe o topo histórico, o VIX tinha que cair e perder fundo histórico. E isso não acontece, ele está se segurando nesse suporte. Ou seja, a galera está comprando SP500 e VIX ao mesmo tempo. Pode ser por medo, pode ser por precaução, mas a gente vê um movimento de forte resistência. Já tem um mês que ele está testando esse suporte do gap que a gente teve na pré-crise. Então, o VIX diz uma coisa, o SP500 diz outra. Aí a gente vai ter que saber logo, a gente vai descobrir logo quem que está mentindo. Vamos lá pro nosso querido Dolinha. Dólar hoje, conforme eu falei ontem, a gente teve um movimento de pullback nessa região desse pivô. O pivô está bem mais, tá melhor desenhado no TradingView, mas eu vou usar aqui o do Trade mesmo. Essa região aqui era a região de suporte. Deixa eu apagar esse fibo aqui. Beleza, dá para ver os candles agora. Pronto. Então, essa região de topos aqui era o suporte que o dólar foi buscar com o rompimento do triângulo que a gente tinha ontem no 60, certo? Então, era a região de alvos, vamos dizer assim. Essa figura era esse triângulo, né, que foi rompido ontem, deu aquele trade maravilhoso e foi buscar essa região de topos. Conforme eu falei ontem, o que poderia acontecer aqui? Isso daqui poderia ter sido pullback na região para ele voltar a subir, ou ele armar um pullback no fundo do triângulo para cair e vir buscar alvos aqui embaixo. Ele fez o pullback na cabeça do pivô grande e voltou a subir. Então, essa figura aqui, a partir do momento que ele vem aqui e volta para dentro dela, se a gente estivesse olhando o intraday, a figura teria sido invalidada. Apesar dela atingir os alvos aqui, ela foi invalidada e ela muda para isso daqui. Ela muda para uma cunha descendente, com essa LTB ainda válida. Ela ainda estava válida, apesar do triângulo ter sido rompido, a LTB ainda está válida. Então a gente só muda a análise aqui, a gente só muda o desenho para uma cunha, e a cunha que logo no decorrer do dia, depois da fala do nosso querido Bolsonaro,
foi rompida, certo? Então, nos 60 minutos a figura mudou e foi rompida para cima já. Ele fez um candle de pullback, e logo depois um candle de confirmação. Agora ele vem buscar uma média de 8 no time frame 60. E nos 5 minutos, o que a gente viu foi isso aqui. Deixa eu pegar aqui. Beleza, assim mesmo. A gente abriu com um gap de alta. Esse gap de alta aqui, ele é um gap de reversão. Eu ia falar gap de fuga, é um gap de reversão, que é como se o preço já tivesse revertido o movimento, bateu no alvo de 100% e o preço abre o dia já revertendo o movimento. E a gente tinha como primeiros alvos aqui. Eu não sei como que é o Fabuloso 4, eu não estudei ele. Mas é o do Mário Pisani, né? Uhum. Ah, são quatro sinais fortes, entendi. Boto fé. Cara, se ele falou, acredita nele. Que o cara é bom. Se ele falou, acredita nele, bicho. Mas beleza, a gente tinha aqui uma lateralização no início do dia. E quando foi rompida, nesse primeiro candle aqui, a gente podia espelhar ele para cima. Correto? A gente teve até um mini pivôzinho de alta nesse movimento aqui, mas é muito mais interessante espelhar todo o movimento. Ele rompe, gera uma possível entrada aqui, nesse candlezinho de rompimento, só que uma entrada fraca, com alvo curto. 11, 12 pontos para o dólar é curto. Então o ideal seria a gente esperar um pullback, esperar alguma coisa nesse sentido. E ele vem, faz o pullback com um candle de dúvida, isso daqui vira um piercing line, certo? Que é o candle que ele vai lá, faz sombra em alguma região de suporte ou nas médias, ele faz na região de suporte e na média de 20, e deixa um outro padrão, um outro candle de compra bacana aqui. Aqui sim era uma compra excelente. A compra seria aqui, com o stop abaixo dessa sombra, stop um pouquinho mais caro, stop de 12 pontos, porém a gente tinha um alvo mínimo na 200, correto? A gente tinha um alvo mínimo aqui de 16 pontos, ou no topo na LTB da Cunha, que daria aqui 34 pontos. O alvo de 100% seria a própria 200, né, considerando que o primeiro alvo já tinha sido atingido. Então aqui a gente teve uma boa entrada pela média e tudo mais, e logo depois ele deu uma segunda entrada. Um ponto importante. Aqui teria que saber conduzir muito bem o stop para não ser violinado nesse movimento aqui. Porque o que acontece? Se eu puxo um stop, deixa ele rosa mesmo, vai. Se eu puxo um stop aqui e eu venho fazendo o trailing stop com ele para cá, nesse momento aqui eu teria sido violinado. Porém, eu tenho a média de 20 bem do lado, conduzindo o trade. Então, nesse caso aqui, o trailing stop era muito mais inteligente ser feito pela média. Conforme a média vai passando, você vai subindo o seu stop. E ele vem, faz um candle de dúvida na média e logo em seguida uma barra elefante de start pegando na 200. A barra elefante, apesar dela estar pegando no 200, é o que eu sempre falo, a 200 ela é uma região de suportes e resistências e equivale a uma média de 20 no 60. Então vamos olhar como que foi esse momento aqui nos 60 minutos. Tava mais ou menos aqui, ó. Certo? Então ela estava formando realmente uma barra elefante no 5 contra a média de 20 dos 60. Correto? Então aqui ficaria a critério. Porém a gente tinha o índice derretendo na hora e para quem estava acompanhando tinha a fala do Bolsonaro que dava drive para isso. Mas tecnicamente falando foi uma barra de elefante de start. Beleza. Deu uma entrada aqui, deu essa outra entrada aqui. Quem já tivesse no movimento dava para piramidar, rompeu a 200 e foi até o último alvo. Não dava para contar com o rompimento da LTB também, né? Daria para sair aqui, enfim, ia sair em algum desses pontos aqui. A partir desse momento aqui, o que a gente tem? A gente tem o rompimento da LTB e um pullback. Esse pullback, ele não é tão interessante de fazer uma entrada, porque o preço está sendo balizado pela M20.
Então é muito mais inteligente a gente esperar a M20 chegar no preço ou o preço chegar na M20 do que fazer uma entrada aqui, certo? A entrada aqui ela teria dado certo, teria dado até 15 pontos aqui. Porém o preço volta, faz um novo pullback, pega na M20 e aí volta a subir. E aí aqui a gente teria uma entrada antecipada nesse primeiro candle, certo? Que não era tão bacana. Uma entrada considerando que esses 5 candles aqui foram um gift, num time frame maior, e teria uma entrada na barra elefante pós-pullback. Isso daqui, num 15 minutos, por exemplo, ó, pode ver que foi um candle de dúvida tocando na M8 dos 15. Então a entrada da barra elefante seria mais ou menos por aqui, stop um pouquinho maior, 10 pontos aproximadamente. E a partir daqui ele vai dando gift, vai dando outros candles de dúvida que daria para ir piramidando e o movimento vai sendo conduzido pela M8 até aqui em cima. Esse ponto aqui, como rompeu um pivô, como rompeu uma figura nos 60 minutos, a gente começa a trabalhar com pivôs maiores. Então eu ia pegar essa última sombrinha do dia aqui, esse último topinho, lá onde foi a primeira entrada, ó. O último alvo, foi onde foi o fechamento do candle, certo? E aqui, coincidentemente, ou não, né, também foi onde o preço parou no 100%. Então, esse daqui seria o pivô válido do dia, correto? A gente daria, até para puxar um pouquinho menos aqui, considerar que isso aqui foi uma correção no 50% e rompeu, também daria alvos nessa região aqui, certo? Então, a gente usaria de qualquer forma esse movimento para projetar para cima, visto que a gente tinha noção, depois do rompimento e pullback, que ia ser um movimento maior. E o índice também estava bem correlacionado com o dólar hoje, estava caindo bastante, então a gente tinha contexto para segurar um trade um pouco mais longo no dólar, em qualquer um desses pontos. Hoje foi um dia que teve muitos pontos de entrada. Teve aqui, aqui, poderia ter dado bom, ou até pegado no trailing stop aqui com 4, 5 pontos. Deu a outra entrada aqui, e depois ele dá uma lateralizada, né? Pô, já subiu 100 pontos, 10 centavos. Ele vem, busca a M50 e lateraliza nela, certo? Então aqui já não é interessante mais nada. Depois de um movimento tão grande desse, já deu 5, 6 oportunidades de entrada, já não tem muito o que fazer nessa região aqui, certo? O pivô do dia que veio esse daqui, bateu no último alvo, iniciou a reversão. E num time frame maior, por exemplo, num 60, deixa eu tirar esses aqui, a gente tem o rompimento dessa figura e a gente tem o pullback perfeito na cabeça do pivô. Deixa eu pegar o dólar aqui. Tirar o do dias. Pronto, aqui, ó. Rompeu o triângulo, rompeu a cabeça dele, fez o pullback perfeito e deu um candle de alta. Próxima parada do dólar, então, no diário, é o 5,92. Agora, num 60 minutos, a gente tem esse espelhamento aqui, que é aqui está a cunha, certo? A cunha está aqui. Então, esse espelhamento aqui, ele fechando o dia acima, parece que vai fechar bem em cima da linha. Deixa eu ajustar aqui. A próxima parada do dólar, então, num time frame de 60, seria o 56,80, 57,20, 57,94 e lá em cima os R$6, beleza? Mas por enquanto tendência de curto prazo, de longo prazo e de longuíssimo prazo do dólar, todas de alta. Bom, beleza. Dólar, bastante oportunidades, gráfico bem técnico, era só questão de ter paciência e saber conduzir o stop, que praticamente todos os trades deram gain. Essa daqui foi uma intervenção do Banco Central. Eu não falei. Deixa eu voltar aqui, ó. A intervenção do Banco Central foi justamente no FIBO de 161. Ó. Fechamento dos candles, topinho, 161%, Banco Central entra. Opa, puxei. Banco Central entra, como sempre. Ele sempre entra nos últimos alvos. Beleza. Índice.
A visão no 60 do índice, ele bateu ontem e bateu hoje de novo na mesma LTB do canal de baixa. LTB a roxa aqui, certo? Desconsiderem as médias, porque é o gráfico de 60. Então a LTB vinha aqui, ele bateu ontem, entrou venda. Bateu hoje, entrou venda de novo. Então a gente vem aqui, vamos dar uma olhada onde que ele bateu. Ele inicia o dia aqui, puxar um pouco o gráfico, o movimento ficou esticado. Vou mostrar para vocês aqui. Ele inicia o dia e dá uma possibilidade de compra muito boa, armando aqui um pivô de alta bem bonito. Ó, a gente tinha esse pivôzinho. Deixa eu puxar mais para cá. Esticar. Ah, beleza. Pronto, aqui dá para ver melhor. O movimento foi muito grande, então zoou o gráfico. Aqui, beleza. Movimento pivô, certo? Pivô perfeito, corrigiu na VWAP. Esse daqui é o tipo de setup da VWAP que é muito bom, muito bacana. A VWAP bem ascendente, balizando o preço, ó, ela vem bem ascendente. Dá uma entrada aqui, preço bate na VWAP, dá entrada, depois rompe, dá uma segunda entrada aqui, com alvos na 200, no 100% e na LTB. Olha só, o último alvo desse pivôzinho armado era justamente ao lado da LTB de longo prazo. Então a gente tinha duas entradas aqui e os 3 possíveis alvos, com a probabilidade maior de ser o alvo aqui, por conta da LTB, ele ter testado ontem e retestou hoje. Logo em seguida, ele deixa um puta de um candle de venda na LTB. Por isso que é importante ter os desenhos de 60 traçados para a gente ficar olhando isso daqui. É o tipo de trade de reversão que vale a pena. A tendência no curto é de alta, beleza, mas é um LTB de um canal de baixa e ele deixou um candle de venda. Então vale total a pena entrar aqui com uma venda nesse ponto aqui, um stop de 100 e no máximo 200 pontos, para pegar esse movimento de reversão. E aí você vai conduzindo no barra-barra, o barra-barra aqui, inicial aqui, trouxe para cá, a gente poderia projetar esse movimento para baixo aqui, daria um último alvo aqui na 200, mas a gente vai trazendo o trailing stop, ó. Rompeu 200, traz o stop. Mais um, traz o stop. Mais um candle de baixa, traz o stop. Só nessa brincadeira aqui, o stop de 200 pontos, ele já virou aqui um gain mínimo de 400. Para a baixa volatilidade que a gente está no índice, era muito bom. E aí ele vem, não supera a máxima do candle, não estopa, dá um candle vermelho, traz para cá, outro candle vermelho, traz para cá. A entrada que seria aqui, você teria saído com no mínimo aqui 500 pontos, certo? Entrada de reversão que vale a pena, que tem contexto. A gente tem um último alvo de Fibo e a gente tem uma LTB longa. Então esse daqui tem muito contexto para uma venda de reversão aqui e é onde, por exemplo, a estrela cadente, um pin bar, vale a pena, certo? Bom, a partir daqui, esse Fibo aqui já não existe mais, né? Ele virou para baixo, a gente já tem uma tendência de baixa, faz fundo e corrige. Corrige até a primeira retração e já dá uma nova venda. Aqui, não sei se seria interessante uma venda nesse ponto aqui, por conta do contexto um pouco fraco. Porém, a gente tem nesse exato momento aqui, a média de 20 já inclinadaça para baixo, a média de 8 já está no preço, a média de 50 quebrou e a média de 200 quebrou. Então, nesse ponto aqui, seria interessante uma venda, porém com alvos mais curtos, certo? A gente não tinha a visão de tantos rompimentos de fundo e que o preço iria seguir em alvos tão mais para baixo, correto? E aí o Bolsonaro resolveu contrariar o Paulo Guedes, o mercado enfiou venda e entrou bastante volatilidade, certo? E aí a gente vai projetando para baixo. O primeiro movimento foi o 161 perfeito desse pivô. Logo em seguida, então a gente tinha essa venda aqui, a gente tinha a venda na barra elefante, correto? E a gente talvez poderia considerar esse candle vermelho aqui como um gift, tá? Talvez, teria que ter bastante cuidado. É um candle de continuação,
mas já perto de alguns alvos e a gente não tinha noção de até onde ia o movimento. Beleza. Ele vai até o 161 desse primeiro pivô, movimento reto, perfeito, em 15 minutos, deu aqui até 1.500 pontos. Se entrou na barra elefante de rompimento, foram 1.000 pontos. Beleza. Então, entrada aqui ou entrada antecipada para quem foi ninja, aqui em cima. Ele lateraliza, como é normal, depois de um movimento muito grande, ele dá uma lateralizada, faz um triângulo perfeito. Cuidado quando vocês forem desenhar triângulos para não fazer isso daqui, ó, deixar o movimento muito fechado e dar a impressão que o preço rompeu quando não rompeu. Tá? Sempre procurem deixar as linhas mais abertas, o triângulo mais espaçoso, porque quando romper, ele vai gritar na tela que rompeu, certo? Por exemplo, aqui eu tenho certeza que rompeu. Eu tenho certeza absoluta que rompeu. E aí, o que eu projeto? Esse triângulo aqui é um triângulo de continuação, já que rompeu para baixo, certo? Então, quais são os alvos? Eu não tenho um pivô e eu não consigo projetar isso daqui. Fica um alvo muito grande e não tem retração. Então, a gente pega o último fundo, que foi esse daqui, o fundo do dia, ó. Se eu puxo o movimento daqui para cá, eu teria um novo alvo, o preço, logo abaixo dos 100 mil pontos. Logo abaixo de 100 mil pontos. E se eu for pegar um movimento de um prazo ainda maior, eu teria esse movimento aqui. Onde que é que eu estava? Sim. Eu teria esse movimento todo aqui, ó. Essa região de fundos aqui, espelhada para baixo, que foi justamente onde ele foi buscar. Foi no último alvo daquela região e parou. Perdeu os 100 mil pontos, voltou para cima, fez um padrãozinho de compra aqui, indicando que já seria uma reversão, buscou a região de fundos aqui, essa última região de fundo aqui, e depois lateralizou e já não tinha mais nada. Então a gente teve uma bela compra no começo do dia, uma venda de reversão aqui em cima, uma venda antecipada aqui, uma boa venda na barra elefante e uma venda de rompimento no triângulo, certo? E para quem tivesse muito louco, ainda tinha uma reversãozinha de movimento aqui para fazer um scalp. Aqui não dava para seguir tendência, né? Tinha que fazer um scalpzinho de... Chegou a dar aqui, ó. Um scalpzinho de 500 pontos, pouca coisa. Beleza? Mas esse foi o dólar e o índice hoje. Lembrando que esse movimento do índice foi local, foi venda local, o SP500 está em máximas históricas, a gente que está descolado. E a gente vai continuar até sair dentro desse canal de alta. Deixa eu apagar aqui. Não fechou lá, então deixa eu puxar esse FIBO aqui para ver as retrações possíveis. Topo, fundo, ó, 161 desse pivôzinho também, ó. Tem um pivô aqui, com uma última retração, é aqui da fundo. Então, foi o último alvo, certo? Então agora a gente tem as retrações aqui e a gente ainda está dentro daquela bandeirona, dentro do canalzão, então a gente vai continuar nesse vai e não vai, sem muitos alvos aí pela frente, mais alvo no intraday e no 15 mesmo. Alguns alvos no 60 como esse em movimentos maiores. Beleza? Amanhã tamo aí de novo. Falou!